Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, os generais e tudo mais. Ó, vamos lembrar, o Paulo Sérgio, eu elogiei ele aqui no ano passado, quando o Bolsonaro estava na sua sanha golpista para aquelas manifestações do 7 de setembro e tudo mais. O general Paulo Sérgio chegou 12, 13 dias antes do 7, 2 semanas, menos de 2 semanas antes do 7 de setembro, ele num evento com o Bolsonaro falou um monte, na cara do Bolsonaro, falou que, olha, era o dia de Duque de Caxias, o dia do soldado, ele falava, olha, o Duque de Caxias se prezava pela democracia, pelo respeito às leis, à Constituição, aí ele falou um monte no discurso dele contra o golpismo do Bolsonaro, e o Bolsonaro ficou com uma carinha de bunda, o Bolsonaro ficou assim, o general do lado dele falando um monte, ok. Aí ele continuou com esse discurso, o general Paulo Sérgio, até que alguma coisa aconteceu nos bastidores, alguma coisa aconteceu, eu não sei o que aconteceu, viu, eu não sei. Alguma coisa aconteceu que o general Paulo Sérgio, a partir do momento em que ele se tornou ministro da Defesa, e ele muito provavelmente foi escolhido exatamente porque já havia tido essa mudança, ele se torna um cara contra a democracia. E ele começa a usar o Ministério da Defesa da mesma maneira que fazia o Braga Neto. Pra quê? Pra tumultuar o processo eleitoral. Aí, agora a nova narrativa deles é o seguinte, olha, mas o TSE convidou as Forças Armadas em dezembro, foi em novembro na verdade, em novembro, para participar do processo eleitoral e agora eles não aceitam nossas sugestões. Vamos lembrar que nas reuniões em que eles poderiam fazer sugestões, as Forças Armadas não fizeram absolutamente nada, nenhuma sugestão. Aí depois eles fazem sugestão via ofício, ofícios mal criados, que o general envia para o ministro Edson Fachin, que é o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E eles agora só se comunicam por ofício. Isso chega no alto oficialato, nos generais, e eles ficam irritados. Estão irritadíssimos. Eles esperavam que quando o Paulo Sérgio assumisse o Ministério da Defesa, ele fosse ter uma postura legalista, ou seja, ele parasse com esse golpismo do Bolsonaro, até eles não esperavam que ele fosse parar 100%, que as Forças Armadas iam se retirar ali de um grupo de trabalho que foi criado pelo TSE, isso não, ia continuar ali no grupo de trabalho que o TSE criou com Forças Armadas, com outras instituições para discutir o processo eleitoral, mas que fosse parar com isso de enviar ofício, dar declaração à imprensa falando um monte, e que parar, não parou. E aí, você vê, tem alguns jornalistas da grande mídia que eles viraram especialistas em ficar falando com o general para ver qual é o posicionamento dos generais. Que tempos sombrios do Brasil em que a gente tem que saber posicionamento de general sobre eleição. Olha, é uma desgraça que é esse desgoverno. Tá, mas alguns jornalistas se tornaram especialistas, eles já têm os contatos dos generais e tudo mais, então de tempos em tempos saem matérias. E olha, vou falar, nos últimos meses, sempre que sai matéria sobre isso, são de generais insatisfeitos. Só que agora tá assim, tá por aqui, tá praticamente chegando na gota d'água, no estopim, para que esses generais se revoltem completamente contra o Bolsonaro e contra o seu governo. Até generais, veja bem, teve uma matéria no Globo que falou até com generais e com coronéis que estão lotados no governo Bolsonaro, ou seja, são militares que têm cargo no governo Bolsonaro, estão lá ganhando grana do governo Bolsonaro e eles são irritados com a postura do Bolsonaro e com a postura do Paulo Sérgio. Ainda tem muitos membros do alto escalão das Forças Armadas que acreditam que mesmo sendo bolsonaristas, veja bem, eu estou falando de bolsonaristas, que mesmo acreditando no Bolsonaro, sendo bolsonaristas, eles acreditam que o discurso do Bolsonaro é um discurso de perdedor e que isso faz com que ele perca votos e que eles acreditam que ninguém vai querer um golpismo do Bolsonaro, que aí seria o Bolsonaro colocar o último prego no caixão político dele e se enterrar politicamente para sempre. Eles nem falam sobre prisão do Bolsonaro, se tentar golpe, sobre isso, não. O Bolsonaro vai tentar um golpe, ele vai se matar politicamente, ele vai se enterrar completamente politicamente e ele não vai conseguir ser o que muita gente previa que ele fosse caso perdesse a eleição, ser o líder da oposição. Porque há alguns bolsonaristas que até acreditam que o Bolsonaro não é líder das pesquisas, ele pode perder a eleição, mas acreditam que ele até ganha mais sendo líder da oposição, porque aí ele não tem mais teto de vidro, ele pode ficar 4 anos batendo no Lula para voltar muito mais forte em 2026. Porém, se ele ficar com um discurso golpista, ele não consegue mais ter esse papel. Alguns bolsonaristas pensam assim. Bolsonaristas. Estou falando só militares, né? Bolsonaristas aqui, dali, não. Militares bolsonaristas que foram escutados pelo Globo, pela Veja. Também saíram em alguns outros portais matéria sobre isso nos últimos dias. E aí,
o general Paulo Sérgio está completamente queimado. Eu não sei como vai ser o futuro dele nas Forças Armadas, mas eu falo, em qualquer país sério, o general Paulo Sérgio estaria na iminência de ser preso. Essa semana, o Ministério da Defesa teve uma brilhante ideia. Eu falo brilhante assim entre aspas porque é uma ideia burra. A gente imaginava que os generais fossem pessoas inteligentes, subiram na carreira, tal. Olha, pelo menos os que estão no governo Bolsonaro é um mais burro que o outro ou um mais safado que o outro. A ideia do general Paulo Sérgio que ele deu para o Tribunal Superior Eleitoral, saiu em toda a grande mídia, é que junto com a urna eletrônica tenha também uma urna em que a pessoa vote com cédulas de papel, ou seja, você vota 2 vezes. Então vamos supor, você vai votar lá para deputado, senador, você vai lá, vota na urna eletrônica, logo depois tem um papelzinho que você tem que também colocar ali o número dos candidatos. Isso seria uma maneira de fiscalizar se a urna realmente funciona. Essa é a ideia do general Paulo Sérgio. Thiago, eu realmente não sei, é dúvida minha, você aí responde nos comentários. Eu não sei se é burrice ou se é um mau caratismo no nível extremo. Olha que eu sei que é mau caráter o general, eu sei que é. Mas olha, um nível assim, porque ele acha que as pessoas são burras. Se a ideia não é uma ideia burra, é simplesmente mau caratismo, ele tá simplesmente subestimando a inteligência de todo o Brasil. Porque imagina, tem uma urna aqui em que você vota de papel e uma urna aqui em que você vota urna eletrônica. Aí vai lá o bolsonarista, ele vota em candidato A aqui e em candidato B aqui. Então, obviamente, o resultado vai dar diferente. Ou chega um cara e por erro ele vota em candidato A aqui e por erro, na hora de preencher o papel, vota em candidato B aqui. Ou alguém por erro, ou alguém mal intencionado, ou alguém que fala, quer saber, vou votar em um aqui, outro aqui, porque não tá nem aí pra nada. Aí o que vai acontecer? Obviamente, em quase todas as urnas do Brasil, eu vou falar, se colocasse todas as urnas do Brasil, em quase todas elas, vai dar discrepância, vai dar um resultado diferente da urna eletrônica, da urna em cédula de papel. Tanto por gente mal intencionada, como por gente que vai acabar preenchendo errado ou aqui ou ali, principalmente na de papel, como por gente que não tá nem aí, vai preencher de qualquer jeito, sem querer mesmo. Então... essa é a ideia das Forças Armadas, que é uma ideia que obviamente vai falar, o resultado está diferente, então tem fraude, está comprovada a fraude. É isso. Aí os generais que já estão irritados com a ideia, eles veem isso e falam, pô, o Brasil inteiro agora pensa que além de golpista, nós somos burros. Porque sai matéria na mídia, sai matéria na Globo, no Estadão, no G1, na Folha, no Jornal Nacional e tal, e fala assim, olha, a proposta do Exército, a proposta das Forças Armadas, veja que a mídia não fala a proposta do general Paulo Sérgio, ministro do Bolsonaro, não. A mídia, quando fala do golpismo do Bolsonaro, eles passam um pano. Mas olha, é muito pano. A produção de pano no Brasil tá assim, ó, acelerada. Tem um lugar da economia que passa de pano pro Bolsonaro, a grande mídia, e pro ministro Paulo Sérgio. Eles falam como se fosse ideia de todas as Forças Armadas, de todo o Exército. Ó, o Exército teve essa ideia. É uma ideia burra. Aí os generais falam, pô, agora a gente é golpista e burro. E broxa, né? Broxa também, porque estão superfaturando o Viagra, mas essa parte é outro escândalo, fica para outro vídeo. Mas eles são broxas, golpistas e burros, porque pô, quem que tem uma ideia dessa? Aí você vê todos os analistas da mídia falando, gente, é uma ideia completamente fora da realidade. O pior, essa ideia é 80 dias da eleição. 80 dias da eleição. Quer dizer, a ideia do voto impresso já era uma ideia que o próprio TSE falou, olha, a gente testou isso em 2002, e foi uma desgraça. Testaram em uma porcentagem de urnas e foi uma desgraça. O voto impresso ainda, pô, pelo menos a urna imprime o que a pessoa votou. Não tem a chance do mal intencionado votar no candidato A aqui e no B aqui, exatamente para dar um resultado diferente, que é o que os bolsonaristas iam fazer, se essa ideia do general, a ideia burra do Paulo Sérgio fosse levada a cabo. Primeiro comentário, deixe minhas outras redes sociais, siga lá também. Falou!